Aueba! Será que dá para estudar para o PAS ou vestibular, ou mesmo o Enem, só fazendo questões? Com uma rotina de dezenas, às vezes centenas de questões por dia? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse tema. A minha resposta vai ser a mais equilibrada possível, mas primeiro eu vou contextualizar. Se você pesquisa por conteúdo de estudo na internet, você já viu que existe hoje quase que uma religião sobre fazer questões, fazer questões, fazer questões. E sinceramente, o ato de praticar questões foi sim um dos pilares da minha aprovação em medicina na UNB, foi um dos pilares da aprovação dos meus colegas de turma, da maior parte das pessoas com quem eu converso. Só que pensar nisso e em seguida pular para a ideia de só fazer questões ou ter uma rotina em que 80%, 90% do tempo é dedicado a fazer questões, não é o jeito mais ideal de abordar o tema para quem está do outro lado, do lado de quem ainda está se preparando. Muitas vezes, o que acontece é que o estudante que chegou nesse nível de fazer centenas de questões na semana somente alcançou esse nível porque ele teve uma base teórica sustentada por aulas e livros e apostilas muito forte antes. E depois ele está lá divulgando conteúdo como se fosse simplesmente só fazer questões. Às vezes é porque o que ele fez no último ano foi estritamente baseado em questões, por exemplo, mas o que ele fez antes ele não está considerando, e ele esquece que talvez a pessoa do outro lado não está no mesmo ponto em que ele estava na jornada quando começou a praticar, baseado quase que exclusivamente em questões de provas anteriores. Então, como em muitas situações da vida, vamos ser sinceros, a gente precisa encontrar, na verdade, o ponto de equilíbrio. Do mesmo modo que tem o extremo que só fala em questões, tem um outro ponto de vista que também não é adequado, que vê questão de prova como algo até mesmo oposto ou muito separado de aprender teoria. Não pode ser assim. A verdade mesmo é que as questões são essenciais para aprender a própria teoria. Veja, quando você estuda um conteúdo pela primeira vez, você acha que tem um conhecimento sobre ele, você acha que entendeu, mas uma das maneiras realmente eficazes de descobrir se isso é verdade ou não é testando. E nada melhor do que testar com o que você vai enfrentar no final do ano. A sua prova oficial já aconteceu várias e várias e várias vezes com a mesma banca e você tem questões antigas disponíveis para praticar. Então é o momento de você realmente testar. Beleza, acabou de estudar, fez um pouco de questões e não deu certo. Mas aí você descobre porque era um ponto da teoria que ainda não estava tão claro e quando você volta para fazer novas questões depois de ter revisto esse ponto, você consegue acertar. Beleza? Tá vendo que é um ciclo, não é algo separado. Realmente, um cenário muito preocupante é quando o aluno fica só na teoria. Você tem que abrir o olho se você está nesse momento, se você pensa que, vou criar minha base teórica para só daqui a pouco começar a fazer questões. Não, não é assim. É como se você estivesse dizendo, vou ficar forte para só então começar a frequentar a academia. Você está percebendo que a ordem está invertida, que não é assim que a vida funciona? Pois é. Você faz questões para ficar bom no conteúdo. Então você vê teoria, faz questões, volta na teoria, faz mais questões e assim, em um ciclo virtuoso na sua preparação. Então, voltando à pergunta inicial do vídeo, ficou até um pouco sensacionalista, né? Dá para estudar só por questões? Não, você precisa construir uma base teórica. Mas ela sempre, 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 sempre deve estar acompanhada pela prática de questões anteriores da sua prova oficial. E à medida que o ano de preparação avança, à medida que você acumula mais bagagem, você deve praticar cada vez mais questões. Idealmente, você vai crescendo o número de questões que você pratica todos os dias, porque vai se tornando algo rotineiro, habitual. A mesma lógica é se você utiliza flashcards na sua preparação. A carga diária pode ficar mais tranquila para você com o passar do tempo, com o hábito que já é muito mais tranquilo. Então, com questões é a mesma coisa. Quando chegar ali no final do ano, outubro, novembro, dezembro, se for uma prova que acontece já no último mês mesmo, você tem que ter esse hábito tão tranquilo para chegar e conseguir fazer listas de 60, 70 questões eventualmente ao longo de 2 dias. Realmente listas muito mais extensas de questões. Que, sinceramente, se a pessoa está no início da jornada e ainda não começou a ver a teoria, ainda não começou a praticar, não faz sentido nenhum eu estar indicando, porque vai ser realmente quase que ineficaz fazer questões de algo que ela ainda não viu, ainda não entendeu. Enfim, já que eu conversei sobre esse assunto, eu queria falar sobre como que o guia enxerga isso na prática. Na nossa preparação,
a gente entende que teoria anda junto com as questões, e é por isso que nos livros da coleção Guia do PAS e Guia do Vestibular, você sempre encontra, para cada um dos capítulos, a seguinte estrutura. Primeiro, uma teoria completa, que vai do zero até o tópico mais avançado que pode cair na sua prova e é explicada de maneira didática, às vezes até mesmo mastigada, para facilitar o seu aprendizado. Assim que termina a teoria, temos a seção A abordagem no PAS ou abordagem no vestibular. Nessa parte do livro, você encontra um gráfico de recorrência daquele conteúdo na sua prova, para saber se é extremamente importante, se é menos importante, e em seguida encontra questões anteriores com resolução comentada. É nesse momento que de toda a teoria que você viu, você perceberá o que você aprendeu, o que você ainda não entendeu e quais pontos precisavam de muita atenção porque caem de maneira rotineira, caem com muita frequência na sua prova. Terminada a abordagem, que conta com a resolução dos itens anteriores da sua prova, vem uma lista de fixação, que você pode fazer no mesmo dia ou um tempo depois. Enquanto a abordagem tem a resolução comentada no próprio livro, a lista de fixação tem resolução comentada de todos os itens disponível lá na plataforma do Guia do PAS ou Vestibular. Então, só em um único capítulo você já tem dezenas de itens para praticar, para ver resolução comentada, para voltar na teoria. Pra gente, o material feito dessa maneira, que não apenas fica na teoria e não apenas fica no modelo de questões, na verdade junta os dois e se aprofunda direcionando para uma prova, material desse jeito é o ideal, pensando na eficácia, pensando no tempo que você tem para se preparar. E é por isso que, desde que criamos o guia, a gente segue essa receita. Nossos livros já foram utilizados por milhares de alunos que fizeram o PAS e o vestibular e trazem muito resultado. Então, se você tem interesse em se preparar com o guia, eu estou fazendo esse convite. Nós estamos com as matrículas abertas para os planos semestrais do PAS ou do vestibular e você pode acessar aqui pelo link da descrição. Um abraço e bons estudos!